Amados irmãos, a paz do Senhor, e você, amigo de outro credo religioso, que possa Deus permitir que venham ver esse vídeo, eu venho trazer uma palavra para você da parte de Deus, e para mim também. A coisa mais séria de quem diz estar em Deus deve ser a vigilância em procurar agora ter um novo testemunho de vida, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E para esse fluir, passar a ser, precisa que haja uma entrega genuína, integral, oriunda agora da porção da fé que Deus te dá para você multiplicar, crendo nele, entendendo que é Ele que vai te capacitar para mudar seu pensamento, seu sentimento, sua forma de falar, seu caminhar, forma de ver, de escutar, porque agora a Bíblia diz que quem está em Cristo perde a sua vida para este mundo e entrega na mão de Deus, porque a vida no mundo é vida para perdição, e a vida entregue a Deus em Jesus é vida para a salvação eterna com Deus. E agora é Deus que vai nos auxiliar, nos orientar, nos dirigir, nos governar pelo seu Santo Espírito, que é o seu Espírito Santo. Antes era o homem, seu pensamento, seu sentimento, sua vontade, seu querer, seu desejo, e não valeu de muita coisa para quem assim andou. Mas estando na mão de Deus é estar em segurança. Estando na mão de Deus é estar caminhando para uma grande e poderosa salvação, pleiteada por Deus aos homens via Jesus Cristo, seu Filho amado. Porque só Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele levou ao meu Pai. Então, irmãos, a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância antes do homem chegar a Ele por Jesus Cristo. O homem está preso a dogmas, a sistemas, correntes espirituais das trevas, potestade das trevas, serve essas coisas, mas em Deus vem a libertação. E não podemos estar dizendo em Deus, ser de Deus, e andar como alguém que não faz a sua vontade ou queira fazer. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar, entregar sua vida para tomar conta, tomar a sua cruz. A cruz é sair da sua vontade pessoal, seus desejos humanos, suas visões humanas, para agora deixar Deus reinar pelo seu Espírito Santo, governar o seu ser, trabalhar a sua mente, melhorar o seu racional, trazer entendimento, fazer fluir sabedoria do alto dele, divino celeste de Deus. Sem essa condição de renunciar ao mundo para se apegar mais e mais a Deus via Jesus pela palavra de Deus, é impossível haver a libertação necessária para que Deus possa tomar conta 100% integralmente e entrar. Deus não arromba o coração para entrar, não. Deus não quer um louvor forjado, Deus não quer uma adoração forjada. Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido.
Me arrependo, Pai, do meu ontem, hoje eu quero te adorar, te louvar, te bendizer, ser fiel a ti. Esse Deus quer. Mas o louvor do homem. Então, irmãos, Pedro diz que Deus não leva em conta, em Atos 17:30, o tempo da ignorância. Que ignorância, irmão Juarez? De não conhecer a palavra, de não conhecer a Deus de perto, de só ouvir falar em Jesus, mas agora Ele te chamou pelo seu decreto. Agora Ele quer te capacitar. É preciso que você deixe isso fluir. A Bíblia diz em João 3,16, desta forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele, veja a expressão do verso, aquele que nele, não é aquele que neles crerem, não, é nele, Jesus, não pereça, mas venha herdar a vida eterna. Então, irmãos, a pessoa diz que está em Deus, que ama Jesus, mas ele, por não conhecer, ele comete alguns erros que a palavra o recrimina, o reprova, coisas que a palavra de Deus diz que o próprio Deus abomina, repudia, odeia, não quer que faça, não gosta que faça, não é para fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, aquele que Deus entregou na cruz por mim e por você. Louvado seja o Senhor. E o homem, irmãos, diz amar Deus, amar Jesus. E nesta tarde eu parei para trazer mais uma pequena palavra para te ajudar, você refletir. Não precisa crer em mim nem em minhas palavras. Crê na palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Eu estou citando você o versículo bíblico. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Você não está pedindo a Deus para Deus te revelar a verdade, para Deus falar, mas Deus está falando. Louvado seja o Senhor. O homem, irmãos, ele quer ainda continuar na vida pregressa e louvando a Deus, e até está louvando, mas enquanto você não sabia, Deus te via de uma forma, presta atenção, mas a partir do momento que você ouviu, foi dito o versículo para você, e você insiste em não crer, você está adulterando a palavra, fazendo uma coisa que Deus não quer. Você está prostituindo a palavra. Como que eu vou dizer que eu sou de Deus e cometer atos que Deus proíbe na sua palavra? E por que faz? Alguns que não conhecem a palavra, que não lê a palavra. Outros insistem em querer amar a Jesus, estar em Deus, amar a Jesus, mas quer ficar fazendo dessa forma. Olha o que Deus diz aqui para o povo de Israel, Antigo Testamento. Êxodo 20, capítulo 1. Fazendo devagar para você entender e refletir, porque a partir desses dias, você não mais será para Deus o inocente, sem conhecimento. Êxodo 20, capítulo 1, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, diretamente para Israel, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, nem as adorarás, nem as venerarás, porque eu, o Senhor
Eu, Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então é uma coisa muito séria. Enquanto o homem está na ignorância da falta de conhecimento, Deus vê de um jeito. Quando Deus permite que ele se achegue à verdade, ouve, já não tem mais como inocente. Irmão Juarez, mas isso aí é para Israel. Sim, hoje nós somos Israel de Deus. Hoje nos Salmos, nos profetas maiores e menores, nos evangelhos, está cheio de versículos acerca de não se curvar a essas coisas, que são imagens esculpidas por mão de homens. A ela não adorarás, não servirás. Então quem faz assim, Deus não tem mais como inocente. O Espírito Santo de Deus, olha o que a Bíblia diz sobre a situação de nós, servos do Senhor, em relação ao Espírito Santo. Tiago capítulo 4, verso 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que amar os habitantes do mundo e sermos amigos, sermos camarada. Mas ele fala aqui de um laço íntimo a ponto de corromper sua santidade ao Deus que você serve e se associar a eles para servir ao dos deuses, Deus dos pagãos. Aí ele continua assim sobre o Espírito Santo, olha, 5, Tiago 4, 5. Pega a sua Bíblia e bota na mão aí e depois você vê. Ou cuidais, vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Então a condição de quem busca chegar a Deus, a não ser pelo único santo, que é Jesus, porque é filho de Deus e Deus santo é, ele não está em comunhão com Deus. Jesus, como está lá em 1 João 2,1, ele é o intercessor, ele é o advogado do homem diante de Deus. Então por que eu digo que eu sou de Deus e amo a Deus, mas quero chegar por São não sei quem a Jesus? Quero chegar por São não sei quem a Jesus? Por que você pede a São não sei quem, que é só uma imagem, que o Salmo 115 diz que tem boca e não fala, e você sabe disso. A imagem tem olhos e não vê, você sabe disso. A imagem tem boca e não fala, você sabe disso. A imagem tem mãos e não apalpam, você sabe disso. A imagem tem pés e não anda, você sabe disso. Nenhum ar sai da sua boca. E a Bíblia diz, né, que torne-se igual a eles, quem os fazem e quem pratica. Como é que você vai pedir algo a Deus, por Jesus Cristo, através de um santo que não fala? Como é que ele vai interceder por você? Irmãos, santo só Deus. E o derivado dele direto é Jesus, santo é. Nós buscamos, como diz Pedro 1, verso 15 e 16, para que haja um testemunho em nós de Deus, Jesus Cristo, uma nova vida, nós buscamos uma nova maneira de viver. Deus pode me usar amanhã, ou usar você amanhã, não para fazer um milagre, levantar um coxo, um paralítico, ou um canceroso, confirmado, com documento, família sabendo. Deus pode me usar para fazer muitos milagres, mas jamais eu terei em mim entranhado condições de ser chamado de Santo Juarez. Irmãos,
fraco, falho, humilde, às vezes erro, às vezes peco, tem que estar recorrendo a Deus, a Jesus Cristo, para pedir perdão pelos meus pecados. Irmãos, santo só Deus. Deus delega poder aos homens. A Bíblia diz que deu uns para doutores, outros para pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros da casa dele, para ele usar com dom de cura, de revelação, de visão. E assim vai como ele quer fazer. Jamais, irmãos, jamais, como é feito, pessoas que abençoam a outra, porque Deus o abençoou e virou santo, e beatifica, e é mais um santo, e é uma máquina de fabricar santo, nunca acaba. Irmãos, santo só Deus, santo só João Jesus, os apóstolos, os santos 12 apóstolos, que no começo Deus teve que lapidar, Pedro, né? Bruto, Judas, nunca se ajustou, morreu perdendo a salvação, que se enforcou, e suicídio em salvação. Irmãos, todos tiveram, irmão, problemas nos seus ministérios que Jesus consertou e os ajustou e deu direção de tocar a vida, mas se fosse por eles, nem apóstolos seriam. São Paulo nunca foi São Paulo, São Pedro nunca foi São Pedro, São João nunca foi São João, é João, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. Agora, em Deus, irmãos, por Jesus, Jesus é o meu único, a Bíblia diz, e suficiente Salvador. É Jesus. Tudo com Jesus, nada sem ninguém. Está errado. É tudo com Jesus e nada sem ninguém mesmo. Nada pode ocupar o lugar santo de Jesus. E recebeu a coroa de espinho, a lança transpassou seu peito, cravo nas mãos, cravo nos pés, angústia, solidão, desamparo. Mas esse, ao terceiro dia, pelo poder do Pai Deus, foi ressuscitado e vive. Após 40 desaparecer de formas irrefutáveis aos seus discípulos, voltou-se aos céus e, chegando lá, herdou, está à direita do Pai, todo o poder está na mão daquele que o herdou. E nós somos co-herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Em Jesus temos a vitória. Agora, em São João, em São Pedro, em São João, São Pedro, São Paulo, por esses homens, irmão, ninguém teria vitória. Presta atenção, quem era Paulo? Né? Quando mataram Estevão, Paulo estava lá, permitindo a morte. Quis Deus resgatar pelo seu poder, não perguntou, resgatou e pronto. Quem foi Pedro, irmãos? Negou a Jesus 3 vezes. Problemático, rude. Deus chamou e mudou. Então, irmãos, não há santidade em Paulo, não há santidade em João, não há santidade em Pedro, não há santidade em nenhum servo do Senhor, digo eu, por exemplo, que santidade é em mim. Eu busco o que é santo e dele me aproximo, buscando nele a santidade que vem dele para mim, que me acalma, que me constrange, que me melhora, que me freia, porque eu entendo agora que em Jesus Cristo, para que eu frua nova vida, eu tenho que ter discernimento, entendimento, falar menos, ouvir mais. Mas jamais haverá em mim um fluir de uma santidade não ser dada por Deus.
ou de um poder deliberado por ele no momento para curar numa oração canceroso, paralítico, um doente no hospital está terminal. É só isso, ele vai dar aquele poder para aquele momento e acabou. Quando acabar aquela oração, o doente for curado, aquela unção ele recolhe, que é dele. Ou mantém em mim para fazer mais curas, em nome dele. Mas tudo para sua honra, sua glória e seu louvor. Não para mim de ser chamado de santo amanhã. Então, irmãos, uma coisa é você dizer que está em Deus. Outra coisa é você praticar, dizendo que está em Deus, coisas que o próprio Deus não recebe de você. Como é que você pode pedir a um santo, seja ele qual for, para interceder por você, se não é o ofício dele? A intercessão é o ofício de Jesus. O Espírito Santo intercede também com gemidos inexprimíveis pelo homem. Mas Paulo, coitado de Paulo, Paulo está morto. Coitado de Pedro, Pedro está morto como homem. Coitado de João, João está morto como homem. Maria está onde? Morta como mulher. O ofício de Maria, até segundo a voz do padre Fábio de Mello, constrangido, dizendo no vídeo que você deve ter visto já, a situação que fazem com Maria, colocando ela num patamar que não é dela, que ele estava repudiando no vídeo, ele repudia no vídeo. Irmãos, nós reconhecemos a irmã Maria. Maria tem seu valor, foi chamada, escolhida, eleita, teve seu processo, concebeu o menino Jesus, obra nela do Espírito Santo de Deus, acabou. Maria não recebeu poderes. Me diz um milagre de Maria. Me diz o que ela, como alguns dizem, né? Pede a mãe que o filho faz. Então me diz qual milagre que ela pediu que Jesus fez. No primeiro milagre, quando ela se manifestou nas bodas do amigo de Jesus, quando ela acabou vindo, ele diz à mulher que tenho contigo, porque no plano espiritual ele não tinha ligação com ela. O plano espiritual de Deus para com ela era para gerar aquele que seria, né, a espiritualidade, Jesus, só. Depois, como era costume, iam todo ano, né, celebrar a Deus em Jerusalém, e foram. E quando voltaram, deram falta do menino. E quando foram procurar, acharam ele dentro do templo, o pai e a mãe, José e Maria. E ele lia lá aos doutores da lei, e é perguntado ali por que ele ficou, e ele diz para Maria e para José: não sabes que eu tenho de cuidar das coisas do meu pai, Deus? José e Maria não tinham laço espiritual para delegar, no qual Deus delegou poder a eles. Não. O ofício de Maria foi nem gerar, foi conceber. A geração em Maria foi pelo Espírito Santo. Maria não nasceu do além. Maria não surgiu na terra, não brotou do além. Maria foi concebida de mulher. Certamente tinha mãe e um pai, senão não nasceria. Então a própria Maria, como ser humano, como eu e você, já foi concebida em pecado. O pecado original é do Éden, semente de Adão, do Éden. Mas foi visto nela, por Deus, qualidades que Deus quis ela escolher, escolheu. Maria está no céu recebendo os fiéis. Quem disse isso? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia que Maria recebe de braços abertos os fiéis?
Se fiel nenhum, de imediato é recebido, de braços abertos por Deus, nem por Jesus. Diz que o Espírito volta a Deus. A alma para o lugar intermediário, até o julgamento. Na consumação de tudo haverá o arrebatamento para a salvação. Então, por que, Juarez, essa fala sua? Para trazer a você a consciência da palavra de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Não adianta você temar, dizer que está em Deus, dizer que ama Jesus, mas querer chegar ao Pai ou ao Filho através de um outro intercessor que não seja Jesus. Você está fora da palavra. E fora da palavra, você está fora de Deus. Você pensa que está em Deus, mas você não está em Deus. E você pratica coisas, eu estou te falando, que o próprio Deus aborrece. Eu não estou te dando os versículos aqui. Como é que alguém que não fala, que não vê, que não escuta, que não anda, não tem mãos numa palma, vai interceder por alguém? E outra coisa, quantos são esses intercessores? Milhares de milhares. Se pegar um papel, fazer uma listagem, dá um livro inteiro de nomes, que todo dia são crescidos nomes. Irmãos, amigos, santo só Deus. Fora de Deus não há salvação. E a salvação que Deus aponta é Jesus, seu Filho amado. Agora você possa parar, refletir e deixar Deus falar no seu coração e abrir o seu coração para a verdade de Deus, porque fora de Deus não há salvação. Resposta, onde lá te abençoe em nome de Jesus.